Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Estamos aí, iniciando os trabalhos na tarde de hoje. Vamos falar, da questão da nacionalidade voltada para o concurso público, E para a vida, de uma maneira geral, para o direito, para aqueles que não conhecem o tema, e que querem conhecê-lo. Meu nome é professor Márcio Rodrigues Oliveira. Sou professor universitário, para quem não me conhece, professor de graduação, pós-graduação. Comecei a carreira em cursos preparatórios para concurso público. E estamos aí retomando, uma ideia via, Facebook e via o meu canal no YouTube, que é a ideia de trabalhar temas atuais e temas que são temas possíveis de estarem caindo em questões de concurso público. Então vamos lá, o tema de hoje é um tema muito bacana, que é o tema da nacionalidade. E ao falarmos de nacionalidade, a primeira questão que nós temos que debater, que nós temos que trazer é qual é, a ideia do o que é a nacionalidade. E ao falarmos em nacionalidade, na verdade, nós estamos falando de um vínculo que é um vínculo jurídico e político que vai ligar o indivíduo ao Estado. Então a nacionalidade, no primeiro momento, ela se apresenta, como sendo um vínculo jurídico, um vínculo político que irá, ligar o indivíduo a um determinado Estado. Esse vínculo jurídico e político que vai ligar o indivíduo ao Estado é um vínculo que ele pode ser, apresentado sobre duas óticas. Você pode ter esse vínculo de maneira primária, originária, dependendo aí, da figura do doutrinador. Você vai chamá-lo, de nacionalidade originária, nacionalidade primária, ou pode ser uma nacionalidade definida como uma nacionalidade secundária, uma nacionalidade derivada. Ao falarmos, da nacionalidade como sendo, uma nacionalidade primária, nós temos que definir de que maneira, esse vínculo ele será apresentado. Então, quando falamos de nacionalidade originária, de nacionalidade primária, a primeira coisa que tem que vir em nossa mente são os critérios que são chamados, de critérios de nacionalidade. Nós temos o critério, que é o critério do solo, e os solis. Nós temos o critério, que é o critério, do sangue, e os sanguíneos, e nós temos o critério, que é o critério, misto. Então, a nossa Constituição, no artigo de número 12, inciso 1, há linhas que são as alíneas A, B e C, ele vai, nos mostrar ali alguns desses critérios de nacionalidade originária, adotados em nosso ordenamento jurídico. Então, por exemplo, ao pegarmos o artigo 12, inciso 1, a linha A, ele nos diz o quê? São brasileiros natos. E aí ele começa: os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, cujos pais não estejam a serviço de seu país de origem. Então você imagina o seguinte, no primeiro momento, fica fácil de você perceber quem é o brasileiro nato do artigo 12, inciso 1, a linha A. Ele diz que os nascidos, no território brasileiro.
Então estamos adotando ali um critério de nacionalidade originário, primário, que leva em consideração o quê? Que leva em consideração o solo. Nasceu no território brasileiro, será considerado brasileiro nato, em razão do solo. Porém, né, ele faz uma observação interessante. Ele diz que também será considerado brasileiro nato, em razão do solo, o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais que sejam, né, estrangeiros. Então você vai perceber o quê? Né? Você vai perceber dentro dessa seara que, né, se um casal onde a nacionalidade do genitor, né, do homem, é americana, não, inglesa, vamos botar inglesa, melhor trabalhar com, né, os critérios da Europa para o exemplo ficar melhor, é inglesa. A mãe é alemã e a criança vem a nascer no território brasileiro, nós vamos ter para essa criança, né, um fenômeno de nacionalidade, né, que é, né, ser polipátrida. É uma criança polipátrida. Por quê? Pelo critério do sangue, ela será inglesa. Pelo critério do sangue, será alemã. Porque, né, o pai, a mãe é inglesa, o pai é alemão, ela é alemã e ela é inglesa. Pelo critério do solo, ela será também, né, brasileira. Então temos um indivíduo que é polipátrida, com 3 nacionalidades. Alemã, inglesa pelo sangue, alemã pelo sangue e brasileiro pelo nascimento. Desde que os pais não estejam a serviço de seu país, ou Alemanha ou Inglaterra. Porque é uma regra de um acordo, né, de um tratado internacional, onde nos países que adotam o critério do solo, se o filho, né, de um estrangeiro vier a nascer nesse território, mas o pai ou a mãe esteja a serviço, exclui-se, né, haverá a exclusão da nacionalidade em razão do solo, para se assumir a do genitor que esteja a serviço. Então, recapitulando para seguir em frente. Primeira coisa que eu quero que você entenda é: nacionalidade é vínculo. Que tipo de vínculo? É um vínculo jurídico e é um vínculo político. Que liga o indivíduo a quem? Liga o indivíduo ao Estado. Esse vínculo pode ser originário, também conhecido como primário, pode ser derivado, também conhecido como secundário. Sendo primário, há alguns critérios a serem observados. O primeiro critério, de acordo com o nosso texto constitucional, artigo 12, inciso 1, a linha A, é o critério do solo. Nasceu em território brasileiro, ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço de seu país de origem, essa criança será considerada um brasileiro nato. Por outro lado, o artigo 12, inciso 2, a linha B de bola, trata de uma nacionalidade brasileira que é adquirida em razão, né, dos critérios que são os critérios de sangue. Porque o artigo 12, inciso 2, a linha B, ele vai nos dizer que será brasileiro nato o nascido no exterior, de pai ou de mãe brasileiros, né, cujo pai ou a mãe, né, cujo pai ou a mãe estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Né, quem foi meu aluno sabe que eu gosto de usar uma frase, né, quando se fala
principalmente de questão de concurso, que é, né, os detalhes são pequenos, mas são coisas muito grandes para esquecer. Né? Então, ele fala que é brasileiro nato, nascido no estrangeiro, de pai ou mãe. O termo é disjuntivo. Pai ou mãe, né, brasileiros que estejam a serviço da República Federativa do Brasil. E aí nós estamos falando, né, de serviços oficiais. Um adido militar, um cônsul, um embaixador, né, um membro dessa comitiva, né, que atua no exterior em nome, né, da República Federativa do Brasil, ou seja, o séquito que acompanha um cônsul, o séquito que acompanha, né, por exemplo, um embaixador, né, os funcionários administrativos dessa embaixada, são brasileiros que estão no exterior e que estão a serviço da República Federativa do Brasil. Se eles estão no exterior e estão a serviço da República Federativa do Brasil, nós temos aí, né, o nascimento dessa criança, trazendo a esta criança uma nacionalidade brasileira sem preenchimento de nenhuma outra condição. Bastou nascer no exterior de pai ou mãe brasileiro que estava a serviço da República Federativa do Brasil e eu, né, terei para esta criança imediatamente o reconhecimento da nacionalidade brasileira. Então, que critério é esse? É o critério, né, do solo? Não, não nasceu em território nacional. É o critério do sangue. Porém, né, do ius sanguinis. Porém, com a observação de que são filhos de brasileiros nascidos no exterior, cujo pai ou a mãe estava a serviço da nossa pátria. Então podemos, nesse momento, afirmar que o Brasil adota como critério de nacionalidade o critério misto. Porque, ora, estamos falando, né, das questões que são as questões ligadas ao solo, ora, estamos falando das questões que são as questões ligadas ao sangue. Ok, pessoal? Até aí? Quiser usar ali o chat, né, para poder fazer algum questionamento, fiquem bem à vontade, tá? Obrigado, Ricardo. Né? Então, obrigado, Lu. Então nós vamos observar Viviane, Paulo Vinícius, obrigado a todos aí pela assistência, né? Vamos lá, vamos que vamos. Né? Obrigado a todos. Então, né, fala o Tacílio, direto de Manaus, hein? Abraço, amigo, saudade. Então, nós vamos observar, né, dentro dessa questão toda, que ao artigo 12, inciso 1, a linha, né, C da Constituição Federal, e o artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, trabalha uma situação que ficou interessante. Porque quando a Constituição de 88 ela entra em vigor, a linha C passou a trabalhar com a ideia do filho de brasileiro ou brasileira, nascido no exterior, e aí é um grifo totalmente nosso, cujo pai ou a mãe, né, cujo pai ou a mãe não esteja a serviço da República Federativa do Brasil. À época, houve uma emenda constitucional de revisão, a número 3, que ocasionou um caos. Por quê? Né? A Europa, como um todo, né, o colonizador como um todo, né, por razões até, né, um pouco mais antigas, que é a questão do direito romano, né, e da expansão do Império Romano, a Europa como um todo, ela passou a adotar o critério do sangue.
Não importa onde você venha a nascer, se você é filho de francês, você será francês. Se você é filho de alemão, você será alemão. Né? Nós aqui no Brasil vivemos isso muito de perto, né? Nós somos um país de imigrantes. Então nós temos descendências, né, que são europeias, de italianos, espanhol, português, e muitos de nós somos portugueses natos, né, porque o nosso avô era português e nós fomos lá na embaixada, no consulado, demos entrada, né, nos documentos de reconhecimento de nacionalidade originária portuguesa, ou espanhola, ou italiana, e por aí vai. Isso é o critério de sangue. Só que se eu for para lá, né, se eu for agora para a Itália, né, se eu for morar na França, se eu for morar na Inglaterra, se eu for morar na Espanha, com a minha mulher brasileira, no sentido de querer imigrar para esses países, e eu venho a ter um terceiro filho, né, na Itália, por exemplo, italiano meu filho não vai ser. Então, essa emenda constitucional de número 3, ela me trazia um problema. Porque o meu filho não era italiano, e para ser considerado brasileiro, ele ficava numa condição potestativa. O que significa isso, professor? Significa que ele teria que vir ao Brasil, fixar residência e, a partir dos 18 anos de idade, através de uma ação declaratória de nacionalidade perante a Justiça Federal, ele, né, buscaria a aquisição da nacionalidade brasileira. E isso criava para essa criança um elemento de nacionalidade negativa. Se no primeiro exemplo, né, eu comecei mostrando a vocês, né, um alemão casado com uma inglesa, com um filho nascido no Brasil e um polipátrida, nesse segundo exemplo que eu estou te dando, eu estou te falando, né, de uma situação em que nós vamos ter o apátrida. Porque eu não podia, enquanto a emenda constitucional de número 3 vigia, eu não podia levar o meu filho a registro no consulado, ou na embaixada, ou numa representação brasileira no exterior, para registrá-lo e dar a ele a nacionalidade brasileira. Isso foi consertado há coisa de 12 anos atrás por uma outra emenda constitucional. Então hoje, se o meu filho vem a nascer no exterior, eu, Márcio, brasileiro, casado, por exemplo, com uma brasileira, imigramos, e o meu filho ele vem a nascer no exterior, de pai, né, ou mãe brasileiros que não esteja a serviço, nesse caso os dois não estão a serviço, e nasceu de dois brasileiros, o meu filho eu posso, hoje, levá-lo a registro na embaixada. Posso registrar na embaixada, num consulado ou numa repartição brasileira oficial. Porque às vezes a gente não tem embaixada, a gente não tem consulado, mas tem um escritório do Brasil naquela localidade para atender a esse tipo de situação, dentre outras. Uma representação. Levei a registro, ótimo, meu filho é brasileiro nato. Mas vamos imaginar uma segunda situação, que ainda vai continuar a existir. Imagine você que eu imigrei para a França, sou solteiro, imagine você, né? Estou solteiro, imigro para a França e caso com uma francesa. E lá nasce meu filho Jean-Pierre. Ou Marie, né? Vamos imaginar, então, né, o seguinte,
Como a mulher, né, a minha esposa é francesa, eu não estou preocupado em levar o meu filho ao registro na repartição brasileira. Como a mãe é francesa, ele é francês pelo sangue. Então, né, ele não será uma pátrida, ele terá uma pátria, ele terá uma nacionalidade. A nacionalidade dele será a nacionalidade francesa. E aí, né, tempos depois, já tenho aí, né, esse moleque, essa menina já com 18, 19 anos, vem periodicamente ao Brasil visitar os parentes, visitar os amigos, e se incomoda de toda vez de ter que vir ao Brasil, né, passar por todo o trâmite alfandegário, quando se exige, por exemplo, né, o visto, né, a questão de ter que, né, ter visto para entrar no nosso território, aquela coisa toda, né? E este agora jovem, né, ou esta jovem, quer a nacionalidade brasileira, só que já tem mais de 18 anos. Não vai dar para levar a registro. Então, o que esse jovem ou essa jovem terá que fazer? Terá que vir ao Brasil, fixar a residência, vir ao Brasil, fixar a residência e a qualquer tempo, após, né, os 18 anos de idade, ir buscar a Justiça Federal através de uma ação que é uma ação que nós vamos chamar, né, declaratória de nacionalidade, pedir o reconhecimento da nacionalidade, a declaração da nacionalidade originária brasileira. Perfeito? Então você vai ter ali uma declaração em que ele vai ser declarado, ou ela, brasileiro nato. Então, resumindo, o que eu quero que você entenda? Se eu vier a nascer no exterior, né, o brasileiro vem a nascer no exterior, de pai ou mãe brasileiros, cujo pai ou a mãe não esteja a serviço, são dois caminhos para reconhecer a nacionalidade originária. O primeiro caminho é levar ao registro, isso eu faço até antes de completar 18 anos. Ao completar os 18 anos, aí a condição é potestativa. Tem que vir ao Brasil, tem que fixar a residência em nosso território, e a partir dos 18 anos, a qualquer tempo, demandar na Justiça Federal uma ação declaratória de nacionalidade originária. O que o juiz vai fazer é apenas verificar os requisitos e declarar brasileiro nato. Qual é o problema disso? Né? O problema disso é que enquanto, né, nesse caso, nesse segundo caso, se é filho de um casal brasileiro e não foi levado a registro, permanecerá apátrida. Né? Um brasileiro sob uma condição potestativa. Só passa a ser brasileiro de fato ao preencher as condições potestativas. Ok, pessoal? Tem alguma duvidazinha, né? Alguma coisa? Pode falar lá. Né? Obrigado aos amigos que estão chegando aí, né? Joadno, Bauer, né? Vitor, Sabrina, né? Frank, dentre outros aí. Muito obrigado pela assistência. Posso seguir então? Então definimos a nacionalidade originária por 3 critérios, e aí podemos dizer que o Brasil adota aqui o critério misto. Ora é sangue, ora é solo, ora ius sanguinis, ora ius solis. Dito isso, vamos falar da questão do naturalizado pela ótica da Constituição. Né? Não vamos falar da legislação específica, né? Senão a gente foge aqui o tema
da ideia do constitucional, e aí acabaríamos entrando no internacional, mas vamos falar do naturalizado. Naturalização, como eu já disse no iniciozinho do vídeo, né? A naturalização é uma forma de aquisição da nacionalidade de maneira derivada, de maneira secundária, né? E no Brasil, ela pode, né, ocorrer de duas formas distintas. Então, no Brasil, por exemplo, a naturalização ela pode se dar pela forma que é a forma ordinária ou pela forma que é a forma extraordinária. O que me importa, né, dentro dessa ideia de uma naturalização comum, ordinária, né, e de uma naturalização extraordinária, é que, né, para se tornar brasileiro naturalizado não há imposição. Né, ninguém, né, vai se tornar, né, naturalizado por uma imposição. É um ato no Brasil, a naturalização ela é um ato de vontade, ok? Então tem que haver um requerimento do estrangeiro. Então quando a gente fala em nacionalidade, que é a nacionalidade originária, que é a nacionalidade, né, dos critérios do sangue, essa é uma imposição. Né? Os doutrinadores dizem que é uma imposição porque você não escolhe. Né? Você teve a nacionalidade imposta pelo fato de nascer naquele território ou de pai ou mãe, né, daquela nacionalidade. A derivada é uma opção, ela não é uma imposição. Então, falando de Brasil, a naturalização ela pode ser ordinária, comum. E quando é que ela é ordinária no Brasil? Né? Quando é que ela funciona como ordinária no Brasil? Ela é ordinária a partir do momento em que nós temos a naturalização, o pedido de naturalização do estrangeiro que é oriundo de países que falam a língua portuguesa. Né? Então, por exemplo, né, o pessoal de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, né, são estrangeiros que são oriundos de países que falam a língua portuguesa. Professor, o senhor não citou o português. O português ele tem uma condição diferenciada, a gente vai dar uma olhadinha já já. Né? Então, são estrangeiros oriundos de países que falam a língua portuguesa. O que eu vou exigir desses estrangeiros? Eu vou exigir desses estrangeiros dois requisitozinhos básicos. Eu vou exigir, primeiro, que eles provem que residem no país por no mínimo ali 1 ano ininterrupto. Residir no país por 1 ano ininterrupto não se confunde com a impossibilidade dele poder deixar o país de maneira eventual. Né? Ele não pode deixar de residir. Né? Quem lembra aí dos conceitos de direito civil, quando se fala em residência, residência nos leva ao ânimo de quê? Ao ânimo de permanência. Se ele quer sair de férias, passar 15 dias na Disney e voltar, ele pode ir à Argentina num feriado, ele pode deixar o país. O que não pode acontecer é ele o quê? Deixar o país para residir em outro país. Então tem que ser uma residência ininterrupta por 1 ano, no mínimo, e provar que em nosso território nacional ele goza de uma idoneidade moral. Como é que se faz isso, professor? Eu não vou entrar nos detalhes, que a ideia é ficar só no constitucional.
mas para você entender, né, essa naturalização ela é administrativa e judicial. Ela é parte administrativa, Polícia Federal, Ministério da Justiça, né, e a diplomação se dá perante a Justiça Federal. Mas o que eu quero que você entenda é o português está fora disso. Estamos falando de pessoas de Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, que são oriundos de países africanos, colonizados, que falam a língua portuguesa e que, se querem se tornar brasileiros naturalizados, têm que requerer a naturalização, provar a residência por um ano ininterrupto e prova de idoneidade moral. Para os estrangeiros que são oriundos de países que não falam a língua portuguesa, isso vale para o argentino, para o paraguaio, para o inglês, para o americano, para o russo, para o japonês, para o coreano, enfim. Né? Para o estrangeiro que não fala a língua portuguesa, as exigências constitucionais, porque a da legislação específica do novo estatuto, né, do estrangeiro é diferente, né, tem brechas para reduzir esse tempo, né, mas em regra pela Constituição, se eu sou um americano e quero me naturalizar brasileiro, eu terei que efetivamente residir de maneira ininterrupta por mais de 15 anos no Brasil. E provar, né, que não há de se falar ali em condenação criminal, seja no Brasil ou fora do Brasil. Mas repito, 15 anos que podem ser reduzidos em situações específicas. Exemplo, ser casado com um brasileiro ou brasileira. Exemplo, ter atividade comercial, investir, né, comercialmente no território brasileiro. Isso tudo leva a reduções que estão previstos na legislação infraconstitucional a respeito da situação do estrangeiro em nosso território. Mas constitucionalmente falando, e a ideia da aula é essa, mais de 15 anos de residência ininterrupta e, né, provar que não há condenação criminal. Professor, tornou-se um brasileiro naturalizado. O estrangeiro agora é um brasileiro naturalizado. Ele pode gozar de todos os benefícios que um naturalizado poderá gozar? Bom, quem vem acompanhando as minhas aulas ali pelo YouTube, né, já percebeu que nós conversamos anteriormente, em aulas anteriores, sobre o princípio da isonomia. Né? E o princípio da isonomia, que pode ser uma isonomia formal, a igualdade perante a lei, e a isonomia material, que é tratar os iguais na medida de suas desigualdades. Esse princípio ele aparece aqui, o da isonomia tanto a formal, porque logo, né, o artigo 12, ali pelo parágrafo 1º, 2º, enfim, ele vai nos dizer que há um tratamento isonômico entre brasileiro nato e naturalizado, mas a própria Constituição vai autorizar a isonomia, né, material. A própria Constituição vai autorizar a isonomia material, por exemplo, no artigo 12, parágrafo 3º do texto constitucional. O artigo 12, parágrafo 3º do texto constitucional, né, ele diz efetivamente que só poderá ocupar determinados cargos na República
a figura, né, do brasileiro, né, nato e não naturalizado. Então, por exemplo, o artigo 12, parágrafo 3º do texto constitucional vai nos dizer que só pode ser presidente da República o brasileiro nato. O naturalizado não. É um cargo privativo de brasileiro nato ser presidente da República. E por óbvio, o vice-presidente tem que ser nato, né? Porque numa eventual substituição, né, seja uma substituição em razão de viagem, seja uma substituição em razão de doença, em razão, né, de afastamentos outros, eu teria um naturalizado presidente. Então, o vice, embora, né, não se diga de maneira textual, no artigo 12, parágrafo 3º, é óbvio que o vice tem que ser um brasileiro nato, porque na iminência de assumir a presidência tem que estar nas mãos de um brasileiro nato. O naturalizado, ele até pode ser deputado federal. Ele até pode ser deputado estadual. Mas o naturalizado não poderá ser, né, ele não poderá ser presidente da Câmara dos Deputados e não poderá ser presidente, né, do Senado Federal. As razões são as mesmas ditas acima. É a ordem de sucessão, né? Há uma ordem de sucessão em que, né, ausente presidente e vice-presidente da República, assume o presidente da Câmara, ausente o presidente da Câmara, assume o presidente do Senado. Então, o naturalizado pode ser deputado? Sim. O naturalizado pode ser senador? Sim. Mas ele não pode ser o quê? Presidente da Câmara dos Deputados, ele não pode ser presidente do Senado Federal. Ok? São distinções criadas pelo próprio texto constitucional. Nessa linha do parágrafo 3º, eu posso te dizer que o naturalizado pode ser ministro do TST, pode ser ministro do TSE, pode ser ministro, né, do STJ, do Superior Tribunal Militar, mas ele não poderá ser ministro do Supremo. De novo, pela mesma razão. São 11 ministros. Eles, né, a cada 2 anos, eles têm uma troca de alternância de presidência, né, e o presidente, né, pode vir a ser, né, do Supremo, presidente da República, né, interino, em razão de viagens. Aconteceu isso agora, né, antes da eleição do Jair Bolsonaro, onde o Temer saía, né, para viagem ao exterior. A época era uma época de eleição, e aí, né, o Renan Calheiros e o Maia, era o Renan, né, no Senado, acho que era, e o Maia, né, eles com medo de uma interpretação da legislação eleitoral não permitir, né, sair candidato a cargos de presidência, né, da República, eles também se ausentavam, né? E aí, à época, a Carmen Lúcia, né, já falo, William, sobre a questão do militar. À época, então, a Carmen Lúcia, ela assumiu algumas vezes a presidência da República do Brasil. Né? Ela era presidente do Supremo. Quem deveria, né, com a saída do Temer, assumir era o Maia também viajava. Era o Calheiros, né, que era presidente do Senado, ele também viajava. E isso ficava nas mãos de quem? Isso ficava nas mãos da Carmen Lúcia. Então, ser presidente, né, ser membro do Supremo não é possível. Né? Um militar pode ser praça, né, mas não pode ser oficial das Forças Armadas. E também não pode
né, o naturalizado exercer as carreiras de natureza diplomática. Né? Aí as questões são mais ideológicas, são mais filosóficas do que efetivamente, né, você ter um oficial das Forças Armadas naturalizado, né, e pensar que numa guerra com o país de origem desse naturalizado ele poderia trair a pátria, ou vice-versa no que tange aos interesses do Brasil no exterior, né, com relação a você ter uh, um embaixador naturalizado do determinado país que poderia, por ser o seu país de nascimento, de alguma maneira beneficiar por isso as proibições. Né? Então há uma igualdade entre nato e naturalizado, mas é uma igualdade que não é absoluta. É uma igualdade, né, que não é a formal, é uma igualdade material. Isso a gente vai ver espalhado pela Constituição, no artigo 5º, inciso 51, por exemplo. No 5º 51 da Constituição, o que nós temos lá? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Então, se levar ao pé da letra, e é isso que a doutrina e a jurisprudência fazem, né, nós ficamos com aquela ideia de que nenhum brasileiro nato será extraditado na forma passiva, que é quando o Estado estrangeiro requer a entrega do brasileiro àquele Estado, para ser punido por uma conduta ilícita. Mas o naturalizado pode ser extraditado na forma passiva. O naturalizado ele pode vir a ser extraditado na forma passiva. Se ele praticou crime comum antes da naturalização ou quando nós temos ali o comprovado envolvimento desse naturalizado com tráfico de entorpecentes. E aí pouco me importa se esse envolvimento se deu antes ou depois da naturalização, ele pode ser extraditado. Então são distinções. Então o que eu quero que fique é que há distinção entre nato e naturalizado em razão da aplicação da isonomia, que é a isonomia material. Beleza, pessoal? Até aí? Estou devendo para vocês duas coisinhas, né? Que é o português e é a questão, né, da perda da nacionalidade, né, que a Beth ali já me cobrou. E ali a gente tem uma questão interessante, né? Quem foi meu aluno já discutimos isso em sala de aula, mas a gente volta aqui e discute já já, né, para quem não viu ainda, né? Primeiro vamos falar do português, né? O Brasil e Portugal possuem entre si um tratado de reciprocidade, né, entre os países. Então tudo que é possível, né, tudo que é possível o português exercer em território brasileiro, é possível que o brasileiro exerça em território português. Né? Mas nós vamos perceber, né, só respondendo aqui rapidinho, pessoal, antes de seguir, né, para o próximo passo, tem um pedido aqui. Processo administrativo, mas depende do pedido. Processo administrativo para o brasileiro naturalizado, a extradição, sim. Né? A extradição sempre virá a requerimento do Estado estrangeiro por via de mala diplomática do Ministério das Relações Exteriores. O pedido vem pelo Ministério das Relações, chega ao nosso ministério encaminha ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça entrega o pedido ao Supremo Tribunal Federal. Né? Sempre mediante requerimento. Quem analisa é o Supremo, a última palavra, quando o Supremo entende pela extradição,
é do presidente da República, que pode optar ou não por extraditar. Foi o caso do Cesare Battisti, por exemplo. Né? Mas voltando então aqui, né, estava respondendo ali uma perguntinha para não ficar, né, passar em branco. Voltando então à questão, estávamos falando do português. Né? Então há entre Brasil e Portugal um tratado que é um tratado de reciprocidade entre esses países. E aí nós temos nessa reciprocidade, dois pontos são importantes, que é, né, a questão isonômica dos direitos civis, a reciprocidade civil, e a reciprocidade, né, no tocante à questão eleitoral. Né? Então, o português, para exercer direitos civis e eleitorais no Brasil, ele não precisa de naturalização. Porque a condição do português no Brasil é equiparada ao do naturalizado. Então, o português, né, quando há reciprocidade, e há reciprocidade entre Brasil e Portugal, no campo dos direitos civis e eleitorais, né, quando há essa reciprocidade, esse português ele não precisa ter a naturalização para ser considerado, né, sujeito dos mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Então, isso quer dizer o seguinte, que o português ele é equiparado ao brasileiro naturalizado se houver reciprocidade dos direitos civis e dos direitos eleitorais, e isso há hoje entre Brasil e Portugal. Mas aí, lembre-se, equiparado ao brasileiro naturalizado. O que significa dizer o quê? O que significa dizer que efetivamente esse português não vai poder ser presidente da República. Esse português não vai poder ser vice-presidente da República. Esse português não vai poder ser presidente da Câmara dos Deputados. Esse português não vai poder ser presidente do Senado Federal. Por quê? Porque ele está equiparado ao naturalizado. Ele não é equiparado ao brasileiro nato. Ok? E uma outra observação, né, que faltou antes da gente seguir para o ponto final, e que eu acho importante, né, é que as pessoas sempre perguntam, né, a questão da naturalização e a questão de, ao se naturalizar, você permanecer com duas nacionalidades. A gente vai falar disso agora. Perda de nacionalidade. Né? Mas eu posso te adiantar o seguinte. O Brasil não impõe, né? O Brasil não impõe a naturalização a ninguém. É um ato voluntário. Né? É um ato de vontade. Porém, é sempre bom ressaltar que ao exercer essa vontade de se tornar um brasileiro naturalizado, o Brasil pedirá gentilmente, e isso na fase judicial do procedimento, que você abra mão, né, que o estrangeiro abra mão da nacionalidade originária dele. Isso é muito usado na maioria dos países. E por isso a gente vai falar já de um caso específico de uma brasileira que, né, se naturalizou americana, fugiu para o Brasil para não ser presa por um determinado crime nos Estados Unidos e foi entregue à autoridade americana. Né? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos funciona na mesma linha. Você quer ser um americano naturalizado, o americano não vai lhe impor a naturalização. Ele tem até lá o fenômeno do green card, que é para você exercer direitos de cidadania, aquela coisa toda. Né? Mas você vai perceber que ele não impõe a naturalização. Se você se naturaliza, abre mão voluntariamente de sua nacionalidade originária. Aqui é assim, na maioria dos países assim. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi.
O John é americano. Veio para o Brasil, preencheu os requisitos, resolveu John se naturalizar brasileiro, professor. Né? Sim, resolveu John se naturalizar brasileiro. O John deixou de ser americano, professor. Né? O John deixou de ser americano. Né? Ele passa a ser apenas um brasileiro naturalizado. Ele deixa de ser americano. Então ele passa a ter uma única nacionalidade, que é a nacionalidade brasileira. Perfeito? Né? Há reciprocidade, Elizabeth, sim, no campo, né, do direito, mas eu não sou, né, o mais abalizado para falar não, porque você tem que olhar, né, de perto lá a legislação portuguesa. Eu sei por amigos meus que estão em Portugal, né, eles me disseram que demoraram um pouquinho para conseguir, por exemplo, uma habilitação em Portugal, né, para praticar, né, atos, por exemplo, de consultoria jurídica. Né? Mas eu não sei, né, como é que funciona essa questão, né, da reciprocidade no exercício da atividade do direito. Né? Tem que dar uma lidinha, né, mais específica. Como eu nunca tive a intenção, né, de residir em Portugal, eu te confesso que eu vou ficar te devendo essa, mas vou dar uma procurada depois e a gente faz um videozinho só com isso, ok? Vamos lá, para fechar. Né, para não ficar muito longo, né, e a gente poder fechar o assunto. Perda da nacionalidade. E aí vem o que eu queria comentar com vocês. Eu não sei se vocês viram, né, há algum tempo, na imprensa brasileira, uma manchete, já tem alguns anos isso, né, uma manchete que dizia assim: primeiro caso de brasileiro nato extraditado. E aí, né, me chamou a atenção a manchete, porque nós sabemos que brasileiro nato não pode vir a ser extraditado, né, pela forma passiva. Aí você, né, vai ao site do STF, que é a fonte, e fui ler, né, a decisão do Barroso, que era o ministro relator à época, salvo engano de memória, foi quem relatou o processo. E o Barroso pontuava, né, entendendo ele, Barroso, pela extradição, o Barroso pontuava algumas questões importantes. Primeiro, de ser ela, a brasileira, né, aspas para brasileira, casada com um americano e detinha o documento que era chamado de Green Card. Né? O Green Card é basicamente um documento de cidadania americana sem lhe reconhecer a nacionalidade. Né? Mas você tem vários direitos que tem, né, que possui o cidadão americano. Então, o que aconteceu? Ela se casa com esse americano, um militar, e tem o Green Card, mas resolve se naturalizar americana. Obrigado, Fernanda. Resolve se naturalizar, né, americana. E ela se naturaliza. Após a naturalização, ela cometeu o homicídio. Ela matou o marido. É um estado que, né, tem a aplicação da pena de morte, agora eu não me recordo o nome do estado, mas é um estado que tem a aplicação de pena de morte. Então ela consegue responder em liberdade, e aproveita dessa liberdade e foge para o Brasil. E aqui se estabelece, ela era contadora, abriu um escritório contábil ali em Petrópolis, enfim, estava de boa no Brasil. Só que a autoridade americana não deixou barato. Descobriu que ela veio para o Brasil, descobriu que ela estava residindo no Brasil, né? Isso, o nome dela era Cláudia.
descobriu que ela estava residindo no Brasil. E o que eles fizeram? Né? Pediram a extradição dela. E óbvio, né, a questão foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque o pedido de extradição, né, como eu expliquei um pouquinho ali atrás, ele é um pedido que vem, né, pelo Ministério de Relações Exteriores, ou equivalente naquele país, é entregue ao nosso MRE, nosso Ministério, que entrega ao nosso Ministério da Justiça, que entrega ao Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal ele vai fazer ali uma análise, né, dos requisitos necessários, né? O Brasil cobra uma série de requisitos para a extradição, vai analisar tudo em ordem, o Supremo vai dar um parecer, uma decisão pela extradição. E o Barroso, então, na qualidade de relator desse processo, o Barroso menciona exatamente o fato dela possuir o green card e ela não precisar se naturalizar para permanecer em solo americano. E aí o Barroso pega exatamente o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, que é muito claro. O artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, ele vai nos mostrar que nós temos duas maneiras, duas formas de perdermos, né, a nacionalidade. Uma é a perda da sanção, e isso, né, é uma perda que vai atingir o naturalizado, a gente já fala disso, e a outra é a perda administrativa, que é justamente a perda administrativa ocorre quando você adquire outra nacionalidade. E essa aquisição se deu por livre e espontânea vontade. E você abriu mão da sua nacionalidade originária. Então, ao se tornar, né, uma americana naturalizada, ela abriu mão da nacionalidade originária dela, que era a nacionalidade brasileira. Então, qual foi a conclusão que o Barroso chegou naquele momento? Naquele momento, o Barroso chegou à conclusão de que ela não é mais, né, brasileira. E que se ela não é mais, né, um brasileiro nato, ela é um americano naturalizado. E preenchidos os requisitos de extradição, ela poderia ser extraditada, e foi exatamente essa tese do Barroso que prevaleceu, e ela já foi, inclusive, há alguns anos, entregue às autoridades americanas. Né? Houve, óbvio, um cuidado do Brasil de exigir dos Estados Unidos a não aplicação de prisão perpétua ou pena de morte, foi uma das condições para extraditá-la, né? E ela foi extraditada para os Estados Unidos. Mas é errado você olhar para essa extradição e afirmar, como, né, foi afirmado pela imprensa brasileira à época, que se tratava de extradição da primeira extradição de um brasileiro nato. Não é a primeira extradição de um brasileiro nato. Justamente porque ela o quê? Se naturalizou americana, deixando de ser brasileira. Perfeito? Por quê eu estou explicando isso? Porque a perda da nacionalidade ela vai ocorrer ao adquirir uma outra nacionalidade e ao adquirir o país no qual você se naturalizou não reconhece a naturalidade originária. A nacionalidade originária, perdão. Não reconhece a nacionalidade originária. Se isso acontecer, você deixou de ser brasileiro. Né? Então, professor, né, quer dizer que, né, se eu for me tornar um americano,
eu deixo de ser brasileiro? Sim, você deixa de ser brasileiro. Não quer dizer que se eu for me nacionalizar inglês e a Inglaterra pedir que eu abra mão voluntariamente da minha nacionalidade, eu deixo de ser brasileiro, passo a ser só inglês? Sim. Né? Se eu for me naturalizar argentino e a Argentina pede que eu abra mão da minha nacionalidade originária, eu fico só argentino, professor? Sim. Quais são as hipóteses que isso não ocorre, professor? Quando o Estado estrangeiro ele reconhece a sua nacionalidade originária. Então, eu quero me naturalizar espanhol. Beleza, você vai se naturalizar espanhol, mas eu, Espanha, continuo reconhecendo que você também é brasileiro. Um exemplo, né, fictício, eu não sei se a Espanha faz isso, estou usando um exemplo fictício para te mostrar que você permaneceria brasileiro. Ou uma imposição. Você só pode continuar no meu território, exercendo direitos civis, né, se você se naturalizar, né, na minha nacionalidade. Aí você continua sendo brasileiro. Professor, perdi da nacionalidade deste jeito, deste modo. Eu tenho alguma chance de voltar a ser brasileiro por decreto presidencial? Você vai ter que fazer um processo administrativo, justificar o porquê que você deseja retornar à nacionalidade brasileira e o presidente, de maneira discricionária, pode lhe devolver a nacionalidade brasileira. A Cláudia não teve esse tempo para que isso ocorresse. Ok? E a perda da sanção? Né? A perda da sanção é uma perda que ela vai ocorrer no momento em que nós temos o naturalizado acusado de praticar um ato nocivo aos interesses do país, do Brasil. E não basta a acusação, ele tem que ser condenado, pelo menos em primeira instância. Eu tenho que ter uma sentença judicial que condene o naturalizado por atividade nociva ao interesse nacional. Prática de terrorismo, por exemplo. Né? Utilizar o Brasil para lavagem de dinheiro, né, para a prática de terrorismo, pode ser visto, né, como efetivamente uma atividade passível de, como caráter acessório da sentença penal, decretar a perda da naturalização. E aí essa é uma perda sanção. É óbvio que esse indivíduo terá os recursos judiciais, né, para que ele possa, através desses recursos judiciais, tentar reverter a decisão. Mas basta a sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional para ter a decretação dessa perda de nacionalidade. A perda da sanção só poderá se dar por sentença judicial. Né? Vou te dar, né, um outro exemplo para a gente fechar a ideia. Né? Senão fica uma live muito grande, né? Live de mais de 1 hora, né? Boa de música, né? De direito cansa um pouquinho aquela coisa toda e tal, né? Que a gente fica ali muito focado. Mas vou te dar só um exemplo, um outro exemplo. A gente teve no Brasil um caso de um austríaco que cometeu crime de pedofilia na Áustria. Fugiu para o Brasil. Né? Chegando aqui, né, veio morar com um amigo, o amigo falece e ele assume a identidade do amigo. Né? Ele assume todas, né, os documentos do amigo, passa... Né? Então ele se enterra, vamos dizer assim,
e passa a viver como se fosse um amigo, né? Não, eu não me lembro na notícia se chegaram à conclusão que ele matou o camarada para assumir a identidade do indivíduo e viver livremente, enfim, né? Mas o cara de pau resolveu se naturalizar com documento falso. E aí, né, quando você tem a naturalização, você comunica a Áustria. Né? Você comunica a Áustria. E comunicaram à Áustria, a Áustria bateu a documentação, ó, esse sujeito da foto e o sujeito dos registros não são os mesmos. Né? Esse camarada é procurado por pedofilia. Esse aqui não. Né? E aí se investiga de cá e de lá, descobre que a naturalização se deu com documentos falsos. Então o que o Brasil fez? Né? De maneira errônea. Foram anular a naturalização, né, pela via administrativa. O cara de pau recorreu. É isso para atrasar a extradição, né? O cara de pau recorreu e o Supremo Tribunal Federal, dentro de uma ideia de legalidade, o Supremo fez o quê? O Supremo olhou para a Constituição. Realmente, não dá para cancelar a naturalização pela via administrativa. Cancelamento de naturalização é só pela via judicial e anulou aquele cancelamento. Teve que se depois propor na primeira instância uma ação anulatória, né? Enfim. Então você vai perceber, né, dentro desse contexto, que a perda administrativa, a perda sanção, que é a perda punição, ela só vai alcançar o brasileiro, que é o brasileiro naturalizado, ok? Em razão da prática de uma atividade nociva que tenha sido cometido por esse indivíduo, né? Tenha sido cometido, né, por esse brasileiro. Ok, pessoal? Né? Então é isso. Por hoje, né, ficamos aí com a nacionalidade. Né? Demorei um pouquinho a entrar, porque eu ainda estou me acostumando com essa questão de mídia. Né? Eu sempre fui muito reticente sobre isso. Né? Mas eu acho que nesse período de pandemia, né, o que a gente pode fazer para ajudar, né, as pessoas a saírem aí né, dessa coisa do estar trancafiado, né, de estar, né, de certa maneira cerceado de liberdade, angustiado, né, enfim. Então comecei com um projeto lá no YouTube, né, quem quiser, né, depois pode dar uma passadinha lá, né, que é, né, professor, vou colocar aqui, tem vários vídeos, né, voltados para advocacia e para concurso. Se inscreve lá no canal. Né? Vou continuar também fazendo live por aqui. E é um projeto que, fim da pandemia, eu não pretendo terminá-lo não. Né? A gente pode continuar tirando aí algumas horinhas da semana, né, para discutir questões do dia a dia, né, ou discutir questões que sejam ligadas a concurso público. Né? Muito obrigado pela assistência de todos os amigos, né, alunos, os amigos professores que apareceram aqui, né? Gisele, Rosana, né, Márcio Kossic, né, o João, né, muito obrigado pela presença de todos, né, os amigos alunos, ex-alunos, né, sempre bom revê-los, né, os ex-alunos, Tassiano, né, Elizabeth, né, dentre outros, Jota, né, grande Jota, amigo de faculdade, Otacílio Negreiros, né, dentre outros, Vitor, Sabrina, né, Frank, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou ver se eu consigo agora salvar aqui o vídeo para deixar aí, né, à disposição de vocês. E convido-os, né, para conhecer o canal no YouTube, professor Márcio Rodrigues Oliveira, se inscrever, deixar o like, né, e até semana que vem, né, no próximo encontro. Eu vou definir o tema aí durante a semana. Se quiserem sugerir temas também, podem sugerir, fiquem à vontade, tá? Amigos, uma boa noite, saúde para todos, vamos continuar na fé
né, de que tudo vai dar certo. Até mais, tá? Brigadão, hein? Tchau, tchau.